Só existe um problema filosófico sério. Responder se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. E esta parece ser também a opinião de James Hetfield, líder e principal compositor do Metallica. Questão filosófica séria parece atormentar o líder do Metallica na maior parte das composições da banda, especialmente na faixa que mais chama a atenção do seu último trabalho, 72 Seasons. Vou falar sobre essa obsessão do Metallica com a questão essencial da filosofia no vídeo de hoje. Muito bem, o Metallica lançou em 14 de abril deste ano de 2023 seu 11º álbum de estúdio, 72 Seasons, 72 estações, título que se remete aos primeiros 18 anos da vida de um indivíduo. Foi uma forma que o James Hetfield encontrou de falar sobre a sua formação e sobre os demônios que ele enfrenta. Vocês sabem, o vocalista do Metallica tem alguns problemas com relação ao alcoolismo, algumas questões interiores, questões essas que têm sido até publicamente tratadas desde aquele documentário de 2003, Some Kind of Monster, como também recentemente, ano passado, a banda esteve no Brasil e num show em Belo Horizonte, o líder do Metallica falou sobre a dificuldade que ele estava sentindo, a insegurança naquele momento. I wasn't feeling very good before I came out here. Feeling a little bit insecure, like I'm an old guy, can't play anymore, all this bullshit that I tell myself in my head. So I talked to these guys and they helped me, as simple as that. They gave me a hug and said, hey, if you're struggling on stage, we got your back. And I tell you, it means the world to me. Pois bem, esse disco ele parece ser estruturado em torno desse enfrentamento do James Hetfield em relação a esses demônios. Mas mais do que isso, se nós olharmos a discografia do Metallica, veremos que o tema da questão filosófica essencial, que é justamente suicídio, palavra que eu não vou repetir muito nesse vídeo, porque, como vocês sabem, o YouTube não gosta, que a gente use essa palavra enfim, esse de fato é um tema delicado. De fato, parece esse ser um tema presente em boa parte das letras, como uma espécie de fantasma que acompanha o James Hetfield, ou a sua sombra, da qual ele não pode fugir, não é mesmo? Muito bem, eu não vou falar nesse vídeo, não vou fazer uma resenha do último disco do Metallica, o 72 Seasons. Não vou fazer por quê? Porque geralmente eu faço neste canal resenhas de álbuns que eu considero bons ou regulares, que são grandes lançamentos, especialmente do heavy metal. De fato, 72 Seasons é um dos grandes lançamentos do ano de 2023. Mas não foi um álbum que me agradou tanto. Pelo contrário, talvez tenha sido o álbum mais decepcionante do ano até agora. Um disco que não tem faixas tão marcantes, tem um trabalho de guitarra bastante medíocre, Alguns riffs, é verdade, mas solos bastante medíocres, tem se falado muito da atuação bastante apagada aqui do Kirk Hammett, De fato, o álbum é longo, ele tem 77 minutos, de fato, é o mesmo período de tempo do disco anterior, Hardwired to Self-Destruct, que, no entanto, o álbum ele foi dividido em duas partes, em lado A e lado B, eu tenho até aqui a versão tripla, que vem com disco bônus, mas talvez essa divisão tenha dado um dinamismo e as composições desse disco anterior são muito melhores do que esse daqui, que realmente é um disco bastante decepcionante, Um disco que realmente não faz jus ao nome do Metallica e à capacidade que esses músicos
tem, né, de compor canções grandiosas, marcantes, e que até alcançam um público muito maior do que o público mais estrito, né, segmentado do heavy metal. Mas o que nós podemos falar desse disco, de uma questão assim mais interessante, é justamente o fato, né, de que a questão essencial da filosofia, segundo Albert Camus, a única questão séria da filosofia, né, tal como o autor franco-argelino Albert Camus diz logo no início do seu ensaio, né, filosófico mais conhecido, O Mito de Sísifo, né, só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Trata-se dos jogos. É preciso primeiro responder: e se é verdade, como quer Nietzsche, que um filósofo, para ser estimado, deve pregar com seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso ir mais fundo até torná-las claras para o espírito. Bem, essas palavras se tornaram célebres, né, a partir da publicação desse livro nos anos 40, né, do século passado. E, de fato, embora de fato a questão, né, essa questão, ela seja uma questão que foi tratada também por outros autores ao longo da história da filosofia, desde os gregos antigos até filósofos mais recentes. Mas no caso do heavy metal também é uma questão que tem sido debatida bastante e presente, né, de modo que a gente até poderia fazer um vídeo aqui falando sobre as relações entre a reflexão sobre essa questão e o heavy metal, né? Mas hoje eu vou falar especialmente do Metallica, né? Em linhas gerais, a partir dessa canção, a terceira faixa do disco 72 Seasons, né? Que foi também um dos primeiros clipes que a banda divulgou, né, ao anunciar o lançamento do E esse disco, ele contém, então, 12 canções que retratam o crescimento de uma pessoa, a identidade que ela vai adquirindo e que vai determinar o andamento da sua vida. Mas no caso de Screaming Suicide, trata-se de investigar essa questão que fica na cabeça de uma pessoa atormentada, né? E a perspectiva geral, digamos, a via redentora presente neste álbum, de que é importante falar disso, é importante colocar para fora, não deixar esse grito entalado dentro, lançá-lo fora e poder, a partir disso, encará-lo. Bem, como estamos no mês de setembro, né, e eu quis, de fato, fazer esse vídeo ainda neste mês de setembro, que é um mês conhecido pela campanha Setembro Amarelo, que alerta as pessoas a essa questão, e como tivemos alguns casos traumáticos nos últimos dias, né, especialmente com a jogadora de vôlei Valesca, né, e também algumas figuras bastante conhecidas como a Sinéad O'Connor, né, que nos deixou esse ano. E a questão do suicídio é uma questão também bastante cara aos filósofos que eu trabalho, né, que são filósofos pessimistas, como Arthur Schopenhauer e Emile Cioran. Então, trata-se de falar disso, mas trata-se de falar de como isso está presente também na discografia do Metallica. Não tanto no primeiro disco, Kill 'Em All, lançado em 1983, exatamente há 40 anos atrás, e que é considerado o primeiro grande disco de thrash metal. Mas está presente bastante neste álbum, Hide the Lightning, especialmente na faixa Fade to Black, que é uma faixa que
né, retrata ali uma espécie de depressão suicida em que o narrador está perdendo a vontade de viver, não se sente mais capaz de oferecer nada. E essa crise, né, retratada nessa expressão, né, perder a vontade de viver, é muito cara para nós que somos leitores de Schopenhauer, que é justamente um filósofo, né, que tem como principal conceito o conceito de vontade de viver, né, que está presente também no título da sua principal obra, O Mundo como Vontade e Representação, lançado em 1818. Bem, mas o Schopenhauer escreveu um curto ensaio sobre o suicídio, publicado num livro tardio da sua carreira filosófica, que são os Parerga e Paralipômena, e eu traduzi esse pequeno ensaio, que é um dos capítulos do segundo volume dos Parerga, nesse volume aqui da editora Edra, chamado Sobre a Ética. Bem, e nesse ensaio sobre o suicídio, né, o Schopenhauer retoma a tese de que não se trata, né, de pensar o suicídio como uma redenção dos sofrimentos e das dores da vida. Na verdade, quem sofre e chega ao suicídio é porque não sabe como afirmar a sua vontade, a afirma de uma forma contraditória, indo contra si mesmo e de maneira violenta. A verdadeira redenção, segundo Schopenhauer, seria a supressão da vontade de viver, um tipo de ascese, né, que é diferente do desespero que é típico da pessoa, né, diante dessa questão. Muito bem, então de fato a faixa Fade to Black ela ocasiona essa reflexão e é por isso que ela é tratada também neste livro aqui, Metallica e a Filosofia, né, um livro tem o subtítulo Um Curso Intensivo de Cirurgia Cerebral, né, Crash Course in Brain Surgery, né. E nós temos aqui diversos capítulos que relacionam diversos aspectos das canções do Metallica à filosofia. E eu aprecio especialmente o capítulo 13, que se chama Enegrecer, Fade to Black, o absurdo, o suicídio e a queda em espiral, né? Que é justamente uma análise dessa canção, da letra dessa canção e de outras que tratam desse tema, né? Se essa questão não está tão presente, né, no álbum Master of Puppets, né, vai aparecer numa das faixas de And Justice for All, né, o quarto disco do Metallica, uma expressão, né, que resume aí uma faixa que na verdade é praticamente instrumental, mas que afirma To live is to die, viver é morrer. Uma frase simples, mas como sabemos a filosofia reflete muito sobre esse pensamento. De fato, também 72 Seasons faz um apanhado, né, de algumas fases da banda, né, desde o início ali se afirmando a partir da renovação do heavy metal, né, tendo influência de bandas da New Wave of British Heavy Metal, como Diamond Head, né, que é uma das bandas que mais influenciaram ali o Lars Ulrich e o James Hetfield, né. E há também menção a diversas fases da banda, né? E há uma ligação dessas reflexões presentes nessas letras de 72 Seasons e as duas últimas faixas do Black Album de 1991, as faixas The God That Failed, My Friend of Misery e The Struggle Within, né? Tanto musicalmente quanto liricamente, né? As faixas de 72 Seasons remetem a essas canções do Black Album.
mas infelizmente, né, não há neste álbum, como eu disse, nenhuma canção, né, tão inspirada quanto as canções do Black Album que se tornaram clássicas, né? Bem, há alguns pensamentos filosóficos sobre a vida, existenciais, presentes nas obras Load e Reload, né? Mas nada assim que chame tanto a atenção. Claro, a faixa King Nothing, né? Rei de Nada, né? Remonta a uma certa ideia niilista que está presente aí também como uma sombra. E no álbum Saint Anger, né? Que é o álbum que a banda lançou justamente naquele período de crise, de transição, foi o primeiro álbum com o Robbie Trujillo no baixo. Há duas faixas aqui bastante interessantes, né? A faixa inicial, né? A faixa que abre o disco Frantic, e a faixa Shoot Me Again, né? Todas elas, de certo modo, remetem à questão da reflexão sobre o sentido da vida, né? Nessa perspectiva existencial presente em 72 Seasons, né? Então, a ideia de que my lifestyle determines my death style, né? Birth is pain, life is pain, death is pain, it's all the same. Tá aqui em Frantic. Mas, de fato, onde eu encontro no Metallica as reflexões mais profundas sobre o suicídio é nesse álbum aqui de 2008, Death Magnetic, né? Duas faixas que fazem claramente referências à questão, né, de dar cabo da própria vida. Cyanide, né, cianeto, né, em que o refrão já diz, né, o refrão já diz tudo, né? E também a faixa Suicide e Redemption, que é uma faixa instrumental, né? Uma faixa muito interessante. E aí, né, sobre essa ideia, né, da redenção suicida, nós não podemos deixar de falar, nessa perspectiva, do filósofo que mais profundamente refletiu sobre isso, levando esse pensamento às últimas consequências. A saber, este filósofo aqui, o Philip Mailander, cujo nome verdadeiro era Philip Batts, publicou esse livro aqui, Filosofia da Redenção, em 1876, né? E basicamente o que esse autor fez foi uma reformulação da filosofia de Schopenhauer, num sentido mais prático, né? Em que ele de fato identifica a redenção ao suicídio. E de maneira coerente, quando ele recebeu o primeiro exemplar deste livro, né, em casa, ele tomou a atitude fatal, né? Então, mostrando aí na prática que ele de fato acreditava nessa redenção, né? Contrariando, né, filósofos como Kant e outros que ao longo da tradição da filosofia ocidental, judaico-cristã, negaram ao suicídio qualquer perspectiva, qualquer moralidade, né? Em qualquer caso, o suicídio seria imoral, contrário ao imperativo categórico segundo Kant. Muito bem, mas o Metallica então tá com essa questão na cabeça, especialmente o James Hetfield, né, que é quem escreve as letras, né, e que participa sempre das composições. Então, esse disco Death Magnetic é também uma reflexão sobre a morte nessa perspectiva voluntária. E o álbum anterior do Metallica, né, o Hardwired to Self-Destruct, tem já no título a menção à autodestruição, né, embora não tenha uma canção específica sobre o tema, né. Mas isso mostra que de fato o Metallica é uma banda que elaborou bastante essa reflexão e, como eu disse, muito por conta das questões que atormentam o seu líder James Hetfield. Bem, por fim, né, para concluir essas breves reflexões sobre a questão filosófica essencial e séria, segundo Camus,
e o heavy metal, vou falar sobre 5 discos aqui que tratam de alguma forma ou são referências quando se pensa na relação entre essas duas questões, a morte voluntária e o heavy metal. Vamos lá nos anos 70, seguindo uma ordem cronológica. Stained Class do Judas Priest traz a faixa clássica Beyond the Realms of Death, né? Uma faixa que tematiza justamente alguém que deixou todos perplexos por ter tomado essa atitude. A faixa ela teria inspirado uma pessoa, né, a cometer este ato, né, e a banda foi julgada por conta de uma possível incitação a esse ato, né, um fato bastante rumoroso, né, que aconteceu anos depois da banda lançar esse disco e essa canção, né, que é uma das grandes canções da história da banda, uma grande balada, uma power ballad muito boa, né? Mas enfim, ficou aí esse problema, felizmente isso é passado, né? Mas isso acabou causando muita dor de cabeça à banda, ao Judas Priest. Outro que teve problema por causa de uma faixa foi o Ozzy Osbourne. No primeiro disco solo da sua carreira, ele lançou a faixa Suicide Solution, que é também uma faixa que foi depois acusada de ter sido a motivação para um ato de uma pessoa, né? E aí também teve um caso menos rumoroso do que o do Judas Priest, mas que de fato aconteceu. Bem, eu vou mencionar aqui um terceiro álbum, né? Porque vocês sabem, o Robbie Trujillo, atual baixista do Metallica, ele tocou junto com Ozzy, mas também com a banda Suicidal Tendencies. E esse disco aqui, Suicidal for Life, é um disco que já no título, né, da própria banda e também do álbum faz referência a essa questão e de uma maneira que eu acho muito interessante, né, porque é justamente também pensar aí as questões de depressão e angústia e encará-la, né, da perspectiva do seu líder, o Suicidal Motherfucker. Então, muito interessante o Suicidal Tendencies, e eu gosto muito desse disco, que não é dos discos clássicos da banda, como aqueles primeiros, mas é um disco muito bom. Bem, agora vamos para 2003 e falar de um gênero do heavy metal extremo, que é ao mesmo tempo bastante interessante, mas bastante sombrio e perigoso. O Depressive and Suicidal Black Metal, né? DSBM. E aqui a referência é justamente esse álbum de 2003 do Leviathan, ou Leviathan, The 10th Sublevel of Suicide. Aqui realmente, né, é um exemplo de como esse gênero é perturbador, né, e como, né, se precisa estar muito preparado para encarar os abismos que essa obra de arte traz. Por fim, um disco que eu gosto muito e que tem uma capa icônica e que é uma banda que eu gosto muito também, que em breve aqui no canal eu vou comentar sua discografia, Solitude Eternus. Uma banda que inclusive havia parado, né, mas voltou à atividade nesse ano de 2023. E esse foi o último álbum de estúdio da banda, lançado em 2006, Alone, né? E justamente, né, essa capa aqui dispensa maiores explicações, então é um clássico, né, quando se pensa justamente o heavy metal e essa questão que, segundo Camus, é justamente a questão filosófica mais séria e importante. Muito bem, então foram esses aí os meus comentários sobre um pouco, né, do Metallica, um pouco do seu último álbum 72 Seasons e da relação entre a filosofia e esta questão, né, do heavy metal, né? E aí, para terminar, e tentando, digamos assim, resumir um pouco a ideia principal presente tanto na faixa Screaming Suicide como também nas faixas do Suicidal for Life, do Suicidal Tendencies, né, podemos
concluir com uma frase do filósofo romeno Émile Cioran, né? Se não fosse a ideia de suicídio, eu já teria me matado há muito tempo. Até a próxima.